grande alegria estarmos aqui reunidos para fazermos esse estudo que sempre nos convida a profundas reflexões acerca de um tema que muitas vezes, quando ouvimos, falamos: mas eu já sei isso, eu já conheço as preces, eu já li várias. E, no entanto, quando nós começamos a nos aprofundar, a entender um pouco mais sobre os fluidos, sobre aquilo que geramos quando a prece é proferida do nosso coração, nós ficamos tão felizes porque somos partícipes de uma equipe de amor que são todos filhos de Deus, mas aqueles que são amigos de Jesus, que estão conscientes na tarefa de poderem contribuir com um mundo melhor, percebem com maior nitidez o quanto podem ajudar através de preces. Então nós vamos hoje fazer um estudo simples, mas que nós todos possamos aproveitá-lo com os nossos corações, a fim de apreendermos a lição que advém de tanta coisa boa que nos acontece quando oramos. Muitas vezes nem mesmo sabemos. Nós ouvimos aqui a página que o nosso amigo e irmão Vitor leu para nós, que está no livro Vinha de Luz de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, falando que teve um momento, isso está no Ato dos Apóstolos, foi Lucas que registrou, falando que, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então vem a explicação de Emmanuel para nos esclarecer, para nos fazer mais próximos do que de fato ocorreu. E dentro do Espiritismo nós entendemos que há muito uso de figuras de linguagem. É a figura que faz-nos entender de forma que o nosso cérebro comece a decodificar o que de fato houve. Vamos buscar entender. Ele aqui falando que quando nós pensamos em construir uma casa, a nossa casa de pedra, aquela que nos protege das intempéries da natureza, aquela que faz com que nós nos sintamos acolhidos e também protegidos, nós temos que fazer um grande ajuste naquele ambiente em que ela será construída. Nós compramos o terreno, esse terreno por muitas das vezes tem rugas no próprio solo, é um solo que não é plano, e isso traz uma necessidade de nos esforçarmos para podermos alinhar o máximo que pudermos esse terreno, a fim de que nós possamos eliminar aquelas asperezas, e assim nós vamos melhorando a condição para que possamos assim fazer a nossa casa. E assim o que acontece conosco? Nós movimentamos muitos instrumentos necessários hoje dentro de uma tecnologia fabulosa, mas o mais simples, a enxada, a pá e por aí vai, e nós vamos trabalhando devagar, porém progressivamente, alcançando assim o objetivo, que é fazer com que aquele terreno se torne o mais adequado possível para que nós possamos construir a nossa casa. E assim também ocorre, aí ele faz a comparação. É muito interessante quando nós lemos Emmanuel, porque ele não vai direto ao assunto. Primeiro ele prepara a nossa casa mental com uma figura de linguagem como essa, e nós começamos a ouvir e a pensar assim: poxa, eu quero ouvir sobre a prece, e ele está falando sobre casa, está falando de terreno, como assim? Tem pessoas que são mais aflitas na hora de ler e desistem logo da leitura porque querem algo mais direto. Mas aqueles que já conhecem que a leitura precisa ser um hábito perseverante,
e entendem que ela faz com que nós comecemos a absorver lentamente o conteúdo através de vários métodos. E a metodologia dele usada é uma metodologia muito eficaz. Por quê? Porque ele logo depois, ele começa a passar para a esfera da ordem espiritual. Então, primeiro nós entendemos o que é o terreno, como que ele deveria ficar para que nós tenhamos o mais facilmente, digamos assim, a construção da nossa casa. E agora ele já passa para a esfera espiritual. O que ele quis dizer com isso? Então ele começa a dizer que é preciso que nós nos desdobremos em serviços edificantes. É preciso providenciar inúmeros recursos ao entendimento de como devemos fazer dentro da responsabilidade do processo que é imprescindível, para assim nós conseguirmos fazer com que aqueles obstáculos de um terreno duro, que muitas das vezes esse terreno podemos compreender como nosso coração. O coração de muitos de nós, de grande parte, digamos assim, ele ainda é cheio de impurezas, ele ainda está endurecido pela nossa, muitas das vezes, invigilância ou falta também de maturidade espiritual. Tornamos o nosso coração um tanto difícil de ser manejado, de ser tocado por sons que vêm do alto com maior profundidade, com maior leveza, porque construímos ao longo das existências, das reencarnações, inúmeras dificuldades, tornamos o solo do nosso coração rugoso, um solo endurecido, com muitas pedras. Então é necessário que nós façamos esse trabalho perseverante. Não é para nós desistirmos. Bom, já que o meu terreno do coração é assim, então deixa, eu vou embora, fica ele assim mesmo. Absolutamente, porque isso é um trabalho individual, particular. Não há palmas, não há vaias, ninguém sabe, é só a sua consciência diante da consciência cósmica. Então é necessário que nós trabalhemos o coração, façamos com que ele comece a dar ouvido a uma voz que vem lá do fundo, que é a voz do Espírito. Quando nós oramos, a voz do Espírito, a nossa voz íntima, profunda, ela naquele grande silêncio em que às vezes nos encontramos, sem articular nenhum verbo, nenhuma palavra, nós conseguimos ir para outros planos, perceber uma nova paisagem. Mas para isso é preciso criar hábitos. É preciso que nós insistamos conosco mesmo. Não é fazer com que o outro entenda, porque o outro, ele tem também a condição dele, e ele, quando ele despertar, ele vai fazer a tarefa dele. Nós devemos ajudá-lo, caso ele assim permita, se nós também pudermos. Mas é preciso que nós tenhamos olhos para nós mesmos, que nós possamos nos observar. E quando nós nos observamos, nós passamos a nos conhecer. Agora há pouco tempo eu ouvi uma psicanalista, ela é psicóloga de formação e é psicanalista, a doutora Andréia. Eu achei muito interessante o que ela falou. Ela falou que ela escuta muitas pessoas falarem assim: você quer conhecer uma pessoa? Observe as atitudes dela. Fato, com certeza. Porém, ela trouxe algo a mais. Eu achei muito interessante e vou dividir com vocês. Ela falou: você quer conhecer uma pessoa? Veja a reação que ela tem diante dos desafios da vida. Aí você conhece a pessoa. Conhecemos a nós mesmos. Então, muitas das vezes, nós investimos em nós
como que fosse uma máscara, até muito simpática, muito doce perante a sociedade onde estamos inseridos, no campo profissional, na família, mas de fato, quem somos nós? Quem sou eu? Então ela deu essa dica: observe as suas reações diante de determinados desafios. Eu aproveitei isso para trazer e fazer com que nós comecemos a pensar. Realmente, na maioria das vezes, eu me encontro com uma educação elaborada, que foi muito bem feita pelos meus pais, a quem eu agradeço de todo o coração, pelos meus antigos professores, que eu não os esqueço. Mas a questão é, quando chega um desafio, uma ofensa, uma determinada prova de vida, será que eu passo? Como que eu reajo a isso? Qual é a minha atitude, a minha reação diante disso que me acontece? É aí que eu começo a me observar. É aí que eu tenho que ter olhos para mim mesma. E então eu começo a me descobrir como espírito imortal que eu sou. Porque como ser encarnado, eu posso trazer uma imagem muito boa, muito tranquila. E está certo, tem que ser assim mesmo. Nós temos que ser educados, precisamos ser gentis. Segundo Chico Xavier, a primeira caridade é ser gentil com o próximo. Então nós temos que investir nisso. Mas como eu não fujo de mim mesma, porque aqueles com quem eu convivo, depois vão para os seus lares, adormecem, têm a sua vida própria, as suas dificuldades ou suas facilidades e vão seguindo. Mas e eu? Eu fico comigo mesma. Eu preciso me conhecer. Isso é fundamental. Segundo o filósofo grego falou, conheça-te mesmo. Então nós não devemos perder essa grande oportunidade, despertar para isso. E no momento então que nós estamos buscando fazer com que o nosso coração, a terra do nosso coração, tudo isso é linguagem figurada, veja bem, que ele fique mais plano, mais dócil, mais compreensivo, para que ele receba, muitas das vezes, a chuva que chega de uma determinada situação que vivemos em nossa vida. Muitas das vezes uma pedra que venha do alto e bate no nosso coração e a gente sente aquela dor. Oh, quantas decepções, quantas frustrações. Todos nós aqui, se fosse dada a oportunidade, teríamos inúmeras vozes a falar. Eu já vivi isso, já me decepcionei com aquilo, já me frustrei com aquele objetivo que eu tanto busquei e nada aconteceu e aquela pessoa, e teremos muito a falar. Então todos nós devemos entender que a dor é comum a todos. De qualquer ambiente no nosso planeta, de qualquer país, qualquer cidade, qualquer latitude, altitude, todos nós temos uma coisa em comum, que é a dor. A questão é como eu lido com ela. O que eu faço com isso que bate à minha porta? E eu não tenho como não abrir, porque às vezes ela escancara a porta. Dependendo da situação, nós nos vemos diante de grandes desafios. E então, como está o meu coração diante desse desafio, dessa prova ou expiação, que é a consequência de um passado, que muitas das vezes nós não compreendemos, que aquela expiação nos chega para nos educar. Porque Deus não pune, Ele não tem essa paixão humana de punir o outro porque o outro agiu mal, porque esse falou assim, porque esse não. Nós somos assim, punitivos. Deus não é punitivo, Ele é educativo. E a doutrina espírita vem nos esclarecer isso com maestria. Ela vem nos dizer que tudo que nos acontece de grandes desafios, seja ele do tamanho que for, em geral são
expiações é aquilo que eu não posso mudar, consequências do meu passado. Sabe aquela questão que nós enfrentamos, que nós tentamos encontrar saídas, soluções, resoluções, e nós não encontramos, a gente bate numa porta, não tem jeito, bate. Isso é expiação. É aquilo que eu construí no meu passado espiritual, e aquilo vem ressoando, é como se fosse uma ressonância. É uma frequência que ainda bate em mim, ainda precisa aparecer diante de mim, porque foi algo que eu desorganizei no passado, e eu preciso hoje reparar o que eu fiz no meu passado. Isso é expiação. Algum exemplo? No campo físico, tem pessoas que nascem sem condição de enxergar, por exemplo. Expiação. Ele vai a todos os países, se tiver condição financeira, vai a todos os médicos, e os médicos falam: nós não temos o que fazer, porque o seu globo ocular está totalmente danificado, não é possível, nem com cirurgias, não tem o que fazer. Isso é uma expiação. E prova? Prova é, lembrando, fazendo uma lembrança da nossa escola, nós fazemos uma prova para quê? Para passar de ano, passar de série, melhor dizendo. Então nós enfrentamos a prova. Se formos bem-sucedidos, nós seguimos para a série seguinte, e a gente fala: puxa, valeu a pena eu ter estudado, eu ter empregado meus esforços naquele estudo de português, de matemática, de física, de química, seja lá qual for a matéria. Aí eu fiz a prova, me senti segura ou seguro, e aí eu fiz uma boa prova. Assim a reencarnação. Como eu devo me preparar para as provas? A expiação, ela vai chegar. E como que está também o meu coração? Essa é a grande questão. Mas o que a prece tem a ver com isso? Muito a ver. Muito a ver. Porque a prece, ela muda a paisagem mental, espiritual de cada um de nós. Quando nós criamos hábitos de fazermos preces, pode observar em si. Não fique ouvindo o que eu estou falando, e a Ana falou isso, então é isso. Não, não. Ouça o que o seu coração te mostra. Isso é real. Isso é verdadeiro. Aquilo que você sente, isso é verdadeiro, isso é real. A gente lê nos livros. Emmanuel é um grande evangelizador. Mas quando eu leio e confirmo isso no meu dia a dia, eu crio a convicção. Eu falo: de fato, foi isso mesmo que ele falou. Então eu crio a convicção e passo a investir nessas atitudes. A prece é uma atitude primordial para todos nós que somos filhos de Deus. Se nós acordamos na nossa cama, abrimos os olhos, segundo uma senhora de Brasília, Dona Maíse Braga, ela fala o seguinte, que antes de abrirmos os olhos, se possível for, façamos uma prece por termos mais um dia de oportunidade ou oportunidades para seguirmos adiante, fazendo o melhor de nós. Vamos seguindo a nossa vida. Vamos sair de casa? Peçamos com humildade a espiritualidade superior para nos auxiliar no trânsito, que é um desafio tremendo para nós. O trânsito hoje se tornou uma prova para todos nós, independente do segmento religioso. Porque nós somos desafiados o tempo todo. Cabe a mim, cabe a cada um, saber disso. E controlar, vigiar a frequência vibratória em que está vibrando. Qual o meu padrão vibratório? Será que eu vou entrar no padrão vibratório daquele que está fazendo com que eu perca o meu equilíbrio? Vale a pena fazer isso? Essa é a questão. Mas eu orei, então eu tenho
uma ligação com o alto, porque quando nós oramos, nós jogamos um fio luminoso para o alto. E a espiritualidade vê a intenção, vê o objetivo daquele fio luminoso, e aí começam a trabalhar em favor de nós mesmos. Quantas coisas nós nos libertamos ao longo do dia, sem nem sequer percebermos que saímos daquele perigo. Muitas das vezes estamos caminhando, vem uma inspiração tão natural que nós pensamos assim: é verdade, eu estou tendo uma boa ideia, eu vou por aqui. E vai por ali e às vezes evita situações que iria acontecer se tomasse aquele outro caminho que pensava em tomar. Na maioria das vezes, essa boa ideia foi uma associação com os bons espíritos que nós fazemos ao longo da nossa prática da prece. Eles ficam atentos a nós, eles percebem o que vai acontecer depois, naquele caminho que nós estamos nos transitando. Então eles vão e nos inspiram, vai por ali. E a gente fica falando que a ideia é nossa. Não tem problema, isso não traz diferença. Mas na maioria das vezes, nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que na maioria foi uma inspiração do alto, que veio para nos mudar naquele dia, naquele exato momento, ou a caminhada. A internet está cheia de exemplos. Se nós vermos a internet no bom sentido, para termos conhecimento e não para ficarmos perdendo tempo, porque tempo é uma coisa preciosíssima, nós nunca deveríamos pensar em matar tempo nem perder tempo. Existem vários vídeos que mostram, às vezes a pessoa está sentadinha ali naquele banquinho, e embaixo, às vezes, de uma árvore, alguma coisa assim, aí ele vê uma coisa acontecer, ele se levanta e vai lá resolver aquela coisa. Ele tem a vontade, o impulso de se levantar e ir lá. Nesse momento que ele chega lá, vem um carro, se acidenta e passaria exatamente em cima dele onde ele estava sentado. A maioria de pessoas que não conhecem a doutrina fala assim: foi o acaso. Olha, por acaso ele se levantou naquele momento e se libertou da desencarnação. Não foi o acaso. Acaso não existe. Allan Kardec nos ensina isso. Não existe. É aquele que vai pegar o avião, que ontem mesmo no EJE, quando aqui estávamos estudando, falamos sobre isso. Quantos que vão pegar o avião? Lembro-me de um voo saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, alguns anos atrás, e muitos falaram: eu estava para pegar o avião, meu neto começou a chorar, vovô não vai, por favor, e me abraçou, isso um deles contando. E eu fiquei tão sensibilizado, o avôzinho falando, e eu resolvi: então eu não vou ficar mais um dia aqui com você, meu neto. E ficou com a família, e o avião caiu. E outra pessoa foi no lugar dele. Então nós temos inúmeros exemplos. Se nós formos ter observação, olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus nos ensina, nós começamos a entender quantas coisas ocorrem que são direcionadas. Elas não estão soltas, como às vezes achamos que as coisas estão. Então aqui Emmanuel nos fala que muitas das vezes aqueles sons articulados, quando nós muitas das vezes repetimos palavras e não estamos nem pensando naquelas palavras que são lidas ou decoradas, e nós assim falamos como se fosse um gravador, sem perceber que a prece tem que ser do coração. Ela precisa ser sentida. Porque quando a prece é sentida, quando você fala com Deus, o Pai, honestamente, com o seu coração, isso chega aos altiplanos, porque Ele permite que assim seja, porque é verdadeira.
é sentida, não é algo que se faz apenas para que outros vejam, como acontece de algumas pessoas orarem muito, e aí elas falam, eu oro muito, eu estou sempre orando, e eu oro de manhã, de tarde, de noite. Com todo respeito, qual a qualidade que há nessa sua oração? Se ela realmente faz com um sentimento voltado para a espiritualidade superior que trabalha para Jesus em nome de Deus, perfeito, não tem problema nenhum. Ela está falando e pensando em cada sentimento que aquela oração faz com que desabroche a sua intenção, os seus sentimentos. Mas se isso for apenas um hábito sem maior importância, não chega nem ao teto, segundo os Espíritos, porque não tem força. Então é importante que nós saibamos disso. Na pergunta 654, no Livro dos Espíritos, que é um livro muito interessante de lermos, muitas das vezes alguns irmãos falam, mas eu não vou ler, eu tenho esse livro aqui que é antigo já do livro, tem outros também, e o Livro dos Espíritos é interessante porque é pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, às vezes a gente fala assim, eu estou tão cansada, mas eu vou ler pelo menos uma pergunta e a resposta. A pergunta foi feita por Allan Kardec, a resposta foi elaborada pela espiritualidade superior, aqueles que participaram da codificação. Então, nós temos que lembrar que o que estamos lendo aqui vem dos Espíritos, não está vindo de nenhum encarnado, está vindo da espiritualidade superior, aquela que é responsável pela direção saudável, equilibrada da nossa humanidade, de todos nós. Então, na 654, é dito pela espiritualidade que os cânticos não chegam a Deus, senão pela porta do coração. Muitas das vezes nós pensamos, vou cantar a tarde inteira aquelas músicas que são lindas, não tem problema, é bom, porque vai criando alguma afinidade com aquelas palavras, com aquela sonoridade, é bom. Mas quando amadurecer um pouquinho mais, vai compreender que aqueles cânticos precisam ser realizados com toda a força do coração. Porque nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos pela vibração que emitimos e pela intenção que habita as nossas atitudes, os nossos pensamentos e palavras. Então, na 658, os Espíritos falam para nós que a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, com fé, fervor e sinceridade. E aí perguntam, mas o homem que ora a Deus, ele se aproxima de Deus? É bom para ele? Sim, resposta. Orar a Deus é pensar nele. É fazer justamente essa conexão e se aproxima de Deus e se coloca em comunicação, porque quando você ora, você tem a intenção de que alguém o escute. Então aquela intenção verdadeira, aquela força espiritual que você se empenha em fazer, aquilo chega pela permissão de Deus, aos espíritos superiores para nos auxiliar. Então ele fala que por 3 coisas nós podemos orar: louvar a Deus, que é ver a beleza da criação, e muitas das vezes nós olhamos e falando, graças Senhor, nós te damos, por tudo ser tão belo, tão perfeito, tão harmonioso, e isso te eleva nesse momento. Por quê? Porque neste momento você dá graças a Deus, ou seja, você agradece a Deus pela natureza que te cerca, pela beleza dos planetas, dos astros e tudo mais que ele venha a perceber. E a outra coisa, pedir. É o que mais nós fazemos, é pedir.
Senhor, me ajude, estou vivenciando esse momento difícil, pode ser um problema moral, espiritual ou um problema material. Por que não pedir ajuda? Claro que sim. E também para agradecer, ter aquela gratidão. Muitas das vezes nós pedimos, por favor me ajude, Senhor, eu tenho tanta responsabilidade, me mostre um caminho, eu oro, tenha misericórdia de mim. Pede com tanto fervor, com tanta fé, que a resposta vem, ocorre, respondendo de acordo com o merecimento e com a misericórdia de Deus. Aí acontece, o que acontece? E o que nós fazemos? Esquecemos de agradecer, né? Quando alguém nos faz algo, materialmente falando, o mínimo que nós podemos fazer, olha, eu agradeço, viu? Pela sua gentileza, pelo seu carinho, né? Seja lá o que for, porque essa gratidão não é nem a palavra. A gratidão, ela emite raios luminosos que atinge aquele a quem estamos agradecendo. Em doutrina espírita, nós chamamos isso de vibrações. Sai um jato luminoso que envolve aquela pessoa, e a pessoa, então, às vezes estava até se sentindo um pouco para baixo, às vezes até um pouco deprimida, mas ao receber aquele fluxo de luz, tem até uma respiração diferente, fala, não, imagina, eu fiz com todo respeito e carinho a ti, e aquilo transforma muitas das vezes uma futura inimizade em uma doce amizade. Porque quantos de nós não revelamos o que sentimos e o outro, por ter deseducada os seus pensamentos, começa até a ter alguma situação criada por si mesmo, quase que teatral, contrária a você. E você nem sabe daquilo. A pessoa tem o hábito mental de criar situações e às vezes vem impedindo ali uma aproximação tão sadia, tão amorosa. Então é importante que nós nos comuniquemos, que nós olhemos uns para os outros, com um olhar não de repreensão, porque nós não temos ainda moral para isso. E quem tem não faz isso conosco. Mas aquele olhar de compreensão, não que nós sejamos coniventes ao erro do nosso irmão, mas nós devemos olhar e pensar, e falar para ele, nós ou eu, vamos te ajudar. Embora você se equivocou, mas você se levanta e nós vamos colaborar para que você possa alcançar o reequilíbrio. Então é importante, não é o que nós gostaríamos que fizessem conosco? Então nós devemos orar pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do próximo, que muitas das vezes ofendemos sem nem perceber. E aí nós vamos passando e aquela pessoa a quem temos alguma consideração deixa de falar e a gente, não, por que será, meu Deus? Às vezes nós nem percebemos. Então devemos orar aos espíritos amigos, bondosos, familiares, que trabalham incansavelmente para que eles nos auxiliem, aproximando a todos nós de verdade, com olhos de bondade, de amor e perdão. Então, de fato, aqui fala que a prece torna o homem melhor, inclusive mais forte contra alguma tentação do mal. O que seria uma tentação? Tentação é aquilo que eu ainda tenho fragilidade. Às vezes a pessoa tem uma tentação, vamos colocar aqui na gula, um exemplo, né? Na gula, e eu não tenho, eu já resolvi aquilo comigo, ou vice-versa. Às vezes a pessoa tem uma tentação, vamos supor, de fazer experiências extraconjugais, o que é muito comum e que traz grandes malefícios, que lesa muitos corações pela humilhação causada. E é difícil, às vezes, de nós repararmos, pelo menos na atual reencarnação.
Então, antes de cair nessa tentação, que nós hoje falamos que é uma fragilidade espiritual, uma fraqueza, percebemos isso em nós? Percebemos? Vamos orar, vamos pedir, meu Deus, eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu estou sentindo que eu estou me sentindo atraída, eu estou percebendo a atração que eu estou sentindo por aquela determinada pessoa, mas eu tenho um compromisso afetivo com aquele que convive comigo. Há um comprometimento afetivo. Se você orar de verdade, com sinceridade, vem do alto vibrações como jatos de luz e começam a te envolver a ponto de nós começarmos a olhar para aquela situação e não termos mais aquela fragilidade que estávamos tendo ontem ou antes, porque nós começamos a receber apoio, suporte daqueles que já resolveram esse processo, já progrediram nesse campo. E todos nós podemos passar por essas situações. Nós não devemos nos enganar. Eu não passo. Pode passar sim. Por que não? Qualquer um de nós, aqui no nosso planeta Terra, segundo Emmanuel, temos grandes dificuldades no campo sexual. Se eu sei disso, se eu sou espírita, tenho que estar atenta a mim mesma. E tenho que entender que um compromisso afetivo é muito grave. Divaldo Pereira Franco, com certeza todos aqui conhecem, é alguém que tem moral, condição de maturidade para falar sobre isso e fala. Existem várias entrevistas com ele e que sempre chega esse tipo de pergunta a ele. E ele responde com maestria, com delicadeza, sem punir ninguém no seu campo emocional, mas ele fala com aquela honestidade de um cristão, de um espírita. Vale a pena nós procurarmos. Então a prece, ela nos torna mais fortes. Por quê? Porque recebemos assistência daqueles que vêm em nosso socorro. E é tão especial. Se alguém aqui já sentiu isso, sabe do que está sendo dito aqui. É muito certo isso que aqui eu estou falando, porque eu mesma já passei por situações de ter que perdoar alguém muito cara do meu coração e eu não conseguia. Eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou fazer se eu tenho trabalho na casa espírita, se eu lido, se eu falo disso, como que eu vou falar se eu não estou conseguindo vencer esse momento? Estou pedindo licença aqui para dar esse exemplo, porque de fato eu vivi. Aí eu parei, eu estava digitando um texto, eu parei, falei, vou fazer uma prece. Vou pedir a espiritualidade que em nome de Deus e de Jesus trabalham para me ajudar. Porque eu não vou ter coragem de fazer o que eu faço na casa espírita que me abraça como se eu fosse uma criança necessitada de amparo, que é o que eu me sinto aqui, e de estudos, e de oportunidades de trabalho, algo tão sagrado. Eu não tenho como fingir isso. E aí eu fiz aquela prece, sabe, gente? Sincera. Falando honestamente o que eu estava sentindo, porque nós temos que ser sinceros. Não adianta a gente camuflar. Fala a verdade. E aí veio, eu de olhos fechados, sentada, aí eu senti penetrar pelo chakra coronário. Algo que eu não vi, eu não sou clarividente, algo caloroso, penetrando, como se fosse... Imaginemos quando a gente está com muito frio, aí chega pra gente uma coberta bem quentinha que nos traz aquele conforto. Mais ou menos, de forma bem
bem longe do que de fato ocorreu, mas é mais ou menos isso. Penetrou, aquilo foi penetrando, parecia um banho de luz interna. E aquilo foi banhando como se fosse um banho de luz, foi banhando. E claro, eu entendendo o que estava acontecendo, porque eu estudo, eu sei do que está acontecendo. Então eu me entreguei, fiquei agradecida. E eu vou falar para vocês o que aconteceu, que foi muito especial para mim. A pessoa a quem eu devia perdoar é como se tivesse perdido o sentido, não a pessoa, mas aquilo que aconteceu. Eu olhei, sabe quando uma criança faz algo para você e você entende que ela é uma criança e ela chutou minha canela? Mas ela é uma criança. Então eu vou explicar para ela que não se faz isso. Nós vamos conversar, nós vamos nos abraçar. Então, quando nós entendemos isso, eles chegam e nos ajudam. Nós devemos ter a experiência. Para isso é preciso praticar, estudar, ler. É a partir da pergunta 654. Não. A partir da 653 do Livro dos Espíritos, lê a pergunta, lê a resposta, para. Reflete, reflexiona acerca do que leu. E aquilo vai começar a fazer sentido quando você tem vontade de entender. E assim você vai naquele processo de compreensão. E aí fala que é muito importante nós orarmos bem. Quando nós entendemos que a pessoa ela tem um caráter duvidoso, um caráter difícil, são pessoas geralmente muito invejosas, muito ciumentas, são coléricas, tudo tem raiva, ficam desejando mal ao outro. Olha a dificuldade espiritual aí. Essas pessoas que não são benevolentes, ainda não conquistaram, porque vão conquistar. Todos nós estamos no processo evolutivo. Quando nós estamos assim, vai chegar um momento que nós vamos olhar diferente a vida, porque nós vamos amadurecendo. Se nós hoje não somos benevolentes, seremos. Se não somos indulgentes, seremos. Se não conseguimos perdoar a falta do outro, vamos conseguir perdoar, porque é doar-se perfeitamente. Perdoar é isso. Então, essas pessoas que têm esse caráter mau, duvidoso, elas creem que o mérito da prece que elas realizam está na extensão da prece. Quanto mais longa, melhor. Somente isso para ela. Porque, na verdade, o emprego do tempo para ela deveria ser o estudo dela mesma. Esse tempo que ela está dedicando a fazer uma prece de não sei quantos minutos ou horas, ela deveria dedicar para si mesma, assim como cada um de nós devemos fazer. Dediquemos um tempo do nosso dia para nos autoavaliar. Poxa, eu agi assim. Se tivessem agido assim comigo, Jesus não falou isso? Jesus nos ensinou isso. Ele é o guia e modelo. Então faça aos outros aquilo que gostarias que lhe fizesse. Será que eu gostaria que aquilo que eu fiz para aquela pessoa, será que eu gostaria que fosse ao contrário? Essa é a melhor matemática que existe. Não tem erro. Se a resposta for sim, não teria problema nenhum, eu me encaixo perfeitamente nisso, eu gostaria, ficaria feliz, ok. Mas se você olha e pensa sinceramente com seu coração, sem plateia, é você com a própria consciência diante de Deus. Se você fala, não, eu iria me magoar, eu iria me sentir mais constrangida, eu iria ter dificuldades, então eu vou reparar o mal. Assim que eu tiver oportunidade, eu vou olhar para essa pessoa e no momento correto, eu vou falar para ela, me perdoe, aquele
pensamento, aquela palavra infeliz que eu emiti e te magoei. Eu sei que eu magoei. Se você não se sentiu magoada, que bom, mas eu preciso fazer isso. Então isso é um instrumento que nós devemos lançar mão para nós nos educarmos. E a prece? A prece é para pedirmos assistência desses espíritos que já passaram por tudo isso. Tudo isso que nós estamos passando, desafios inúmeros de toda ordem, eles já conquistaram o progresso espiritual, moral, dentro desse campo em que estamos vivendo e encontramos assim tantas dificuldades. Tem uma outra pergunta que Allan Kardec, no caso codificador da doutrina espírita, fez à espiritualidade, que eu acho bom tocar. Ele perguntou se é útil orar para os mortos, entre aspas, porque sabemos que ninguém morre. Nós sabemos que o que morre é o corpo de carne, que se desagrega, mas o espírito sobrevive e continua vivo e mais vivo do que antes. Então ele perguntou se é útil. A resposta dele, da espiritualidade, fala o seguinte, que quando oramos pelos espíritos desencarnados, principalmente pelos sofredores, as nossas preces podem lhes proporcionar alívio e abreviar seus sofrimentos. Por quê? Porque tem um poder enorme de fazer com que aquele espírito para o qual foi endereçado a prece receba aquele fluxo de energia e ele vai se sentir lembrado, embora reconheça a sua dificuldade moral, os problemas que ele criou, ele sofre muito por isso, teve abandonos que ele se responsabilizou, situações que ele criou, mas a prece dos irmãos que são caridosos e oram pelos sofredores faz um grande bem, porque onde eles estiverem, eles vão sentir aquele fluxo de luz que vai fazer com que eles se sensibilizem diante daquilo e tenha grande oportunidade de provocar nele ou neles o arrependimento. E o arrependimento sincero é algo de extrema utilidade para o espírito devedor, que somos todos nós aqui. Todos nós somos devedores. Porque quanto mais amadurecemos, nós vamos descobrindo que aquilo que eu achava que não era nada que fosse criar danos, de fato, agora com maior amadurecimento eu falo, de fato, aquilo que eu fiz criou danos, lesou, maltratou. Então, conforme nós vamos amadurecendo, nós reconhecemos em nós as nossas dificuldades. E a prece feita para esses espíritos, ela tem uma utilidade enorme, porque além de provocar o arrependimento, porque ele se sensibiliza, e então ele, diante da sensibilidade, e criando assim o arrependimento, ele entende que aquela prece foi uma lembrança de alguém ou de um grupo que fez por ele. E aquilo ele pensa, meu Deus, alguém lembrou. E muitos desencarnam e reclamam, ninguém ora por mim, ninguém lembra de mim. Eles são sofridos, são sofredores, às vezes nem maus eles são, apenas sofredores. Estamos todos incluídos nesse rol. Então, aqui fala que nesse sentido é possível abreviar a pena. Por quê? Porque ele vai ajudar a si mesmo com a sua boa vontade. A coisa não vem de graça. É isso que nós devemos entender. Eu vou orar e vai acontecer aqui um passe de mágica. Não. Eu vou ter que colaborar com a minha cura. Assim como o médico fala para nós, olha, para você melhorar do mal que te acomete, você precisa tomar determinado medicamento, você precisa fazer determinada, atitude,
precisa melhorar, hoje os médicos estão bem alertas, né? Precisa melhorar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Mas se eu sei disso, o médico já me avisou disso, e eu não faço nada disso, eu vou querer a cura como? A cura vai chegar porque eu me acho melhor? Ah não, o outro não se cura, mas eu vou me curar porque eu sou diferente, Deus vai me privilegiar. Na doutrina espírita isso não acontece. Então até mesmo o espírito sofredor que está numa outra dimensão espiritual, se ele fizer por onde, se ele entender de boa vontade que ele precisa agir e não reagir, agir, ele vai se sentir estimulado pela prece que foi feita para ele. E aí o que acontece? Os espíritos vêm ao seu encontro e esclarecem ele, conversam com ele, consolam e enchem ele de esperança, porque a vida que Deus nos dá é amor, porque Deus é amor. Sofrimento nós criamos pela nossa invigilância, pela nossa falta de compreensão do bem. Então, Jesus não orou pelas ovelhas desgarradas? Ele não fez isso? Nós também, geralmente, ainda estamos nesse meio de ovelhas que nós desgarramos daquele grupo que está seguindo bem, está fazendo o seu progresso moral e espiritual. Então, a oração ajuda muito, meus irmãos, para que assim possamos vencer as nossas íntimas dificuldades. É muito importante nós entendermos que quando nós mudamos de sintonia através da prece, aí o terreno ele muda mesmo. Esse terreno que Emmanuel aqui nos explicou, ele muda até de lugar, porque nós não nos sentimos mais como estávamos antes. O terreno do nosso coração, ele passa a ser mais compreensivo, e isso faz com que nós entremos em sintonia com os superiores e assim vamos adiante. Vou dar a dica aqui para quem quiser procurar. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier, a criança estabelece ordem através de uma prece. Busquem nesse livro, Entre a Terra e o Céu. E Calderaro, que é um benfeitor de André Luiz, e nosso, é claro, no livro No Mundo Maior, ele fala que nós temos 3 camadas do nosso cérebro: o subconsciente ou inconsciente, que é o nosso passado, onde está tudo ali como se fosse um baú guardando o passado. O consciente, que é o presente, é aquilo que eu estou alerta, que eu estou entendendo o que está acontecendo. E existe também o superconsciente, da onde nós podemos buscar as metas superiores. Então nós devemos lembrar que nós somos filhos de Deus, que todos nós possamos nos fortalecer através de uma prece elevada, mudando a paisagem interna, para que nós tenhamos coragem, paciência, resignação diante daquilo que nos ocorre. E muitas das vezes, meus irmãos, nós recebemos grandes inspirações para minorar, para diminuir aquela situação em que estamos vivendo, porque abrimos campo mental, psíquico, para receber a mensagem que vem do alto. André Luiz, quando estava no umbral, depois da sua desencarnação, ele só conseguiu ver os benfeitores que lá iam incessantemente para resgatá-lo, como a outros também, quando ele reconheceu que ele era filho de Deus, teve a humildade de coração, reconheceu que atos falhos ele cometeu de fato, e ele pediu a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso de auxílio. Quando ele fez essa oração sincera, honesta,
O que aconteceu? A sua visão clareou e ele viu ali Clarencio e outros benfeitores olhando para ele. E ele soube que eles estavam sempre vindo para resgatá-lo, mas ele, envolvido com as suas dificuldades no campo mental e moral, ele não conseguia enxergar. A sua frequência vibratória não permitia que ele ampliasse a sua visão para observar que o auxílio estava exatamente ao lado, em frente a ele, para resgatá-lo daquela situação. Então tenhamos o bom hábito de orar, mesmo que seja uma prece pequenininha, não importa a extensão, mas que seja do coração, seja verdadeira. Obrigada, meu Deus, por este dia, por esta tarde, pelo livro que eu li, pela amizade de uma amiga que me olha com carinho. Obrigada, meu Deus, por aquelas pessoas que se preocupam comigo, que me passam, às vezes através de um WhatsApp. Oi, Ana, como você está? Você está bem? É tão bom ser lembrado, é tão bom nós nos sentirmos queridos, amados. Obrigada, meu Deus, por eu hoje dar valor, valorizar a vida como ela é, simples, natural e progressiva, porque nós vamos adiante. Muito obrigada a todos pela atenção e que Deus nos ampare.